Essa é a terça-feira, dia 17 de outubro de 2023, começando a segunda aula do curso bíblico sobre a oração do Pai Nosso. Então vamos fazer a leitura em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, essa segunda aula nós vamos estar falando sobre o Pai Nosso que está nos céus. Jesus nos ensina que o Pai habita nos céus, céus no plural. Quando Jesus diz Pai Nosso que estás nos céus, ao que ele se refere? A primeira coisa que pensamos quando se diz que estás nos céus é que Deus pode estar distante, visto a imensidão do universo. Porém, o ensino que vamos tratar nessa aula é da onipresença de Deus. Embora Jesus tenha ensinado a orar ao Pai que está nos céus, isso não significa de forma alguma que ele está distante. Então, muitas vezes nós temos esse pensamento quando nós pensamos Deus está nos céus. Né? Céus remete a algo distante, um universo gigantesco, né? E a gente pensa assim, se Deus está tão distante, se ele tem tanta coisa para fazer, por que ele vai se preocupar comigo? Por que ele vai se preocupar com a minha vida? Por que ele vai se preocupar com a minha oração? Por que ele vai tomar tempo com a minha oração? Uma vez alguém perguntou a C.S. Lewis, que foi um grande escritor britânico e cristão, ele era ateu no começo da sua jornada e terminou sendo um cristão, teólogo e jornalista e escritor, escreveu as Crônicas de Nárnia, como Deus poderia ter tempo para atender todas as orações, em todo momento, na mesma hora. E C.S. Lewis respondeu, mas quem disse que ele responde na mesma hora? Ele tem todo o tempo do universo, todo o tempo da eternidade para responder uma oração. Então Deus não está preso a tempo, Deus não está preso às leis da física, Deus não está preso a nada dessas coisas que nos limitam. Então, Deus que habita os céus, ele habita também aqui com o nosso coração contrito e quebrantado. Então, essa questão de pensar Deus está nos céus e está distante, ela não faz parte de uma realidade espiritual na qual nós cristãos estamos inseridos. O Salmo 139, versículos de 7 a 12, diz assim: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Portanto, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Bem, o profeta Jonas foi um que, a duras penas, descobriu essa realidade, né? Porque ele recebeu um chamado de Deus para pregar na cidade de Nínive, que ele sabia que era um povo perverso, ele tinha medo de ir pregar naquele lugar, e ele tomou um navio na direção mais oposta que ele poderia tomar, do lugar mais longínquo que se poderia navegar naqueles tempos, que ficava no extremo contrário da onde ele foi chamado para ser um pregador. E ele pensou que lá Deus não o encontraria. E nós sabemos da história do profeta Jonas, que acabou sendo engolido por um grande peixe. Alguns dizem baleia, mas não era uma baleia. E ele acabou tendo que cumprir o seu chamado e o seu ministério. E quem leu o livro de Jonas sabe, não é o assunto dessa aula. Mas ali estava ele, no ventre da baleia, oculto, ou do grande peixe, desculpe, oculto, longe de todo mundo, e ali
nas profundezas do mar, dentro daquele grande peixe, Deus ouviu a oração de Jonas. Então, não há lugar, não há distância, não há nada que impeça Deus de ouvir as nossas orações. Então, quando a gente se aproxima de um Deus que está nos céus, não quer dizer um Deus que está distante, mas um Deus que está acima de tudo aquilo que ele criou, de todas as suas criaturas. Então, Deus está nos céus. Agora, quando Jesus falou céus, a compreensão que nós temos hoje daquilo que os judeus pensavam ser o céu, eles citavam, alguns grupos judeus, eles citavam até mais do que 7 céus. Mas o apóstolo Paulo, ele trabalha com a ideia de 3 céus. Ele trabalha com a ideia de um céu, que é o primeiro céu, que é a atmosfera que a gente respira, que as aves voam, que as nuvens estão, que a chuva cai, o vento sopra. Esse seria o primeiro céu, o nosso céu que garante a nossa sobrevivência, que garante o ar que nós respiramos, os ciclos da natureza que nós conhecemos, né? Então, primeiro, vamos encontrar o céu físico, acessível, que é a nossa atmosfera. Nele estão os animais que voam, as nuvens, o vento, a chuva, o ar respirável. Esse é o primeiro céu, onde de fato Deus está conservando e garantindo toda a vida do planeta. Então, Deus está nesse primeiro céu também. Deus está aqui garantindo a chuva sobre justos e injustos, garantindo o ar que nós respiramos, garantindo, né, o vento que sopra para todas as direções que precisa soprar, garantindo que o ciclo de chuva, o ciclo de renovação dos ares, que tudo isso aconteça a um cuidado de Deus para garantir a vida. Então Deus está também nesse céu. Gênesis capítulo 1, versículo 20 diz assim: disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e sobre a terra voem aves sob abaixo do firmamento do céu. Então, o firmamento seria esse segundo céu. Seria o céu que nós conhecemos, que estão os astros, as estrelas, os planetas, o universo conhecido e desconhecido, porque nos tempos do Velho Testamento e do Novo Testamento, nos tempos bíblicos, não se tinha instrumentos para poder se observar com a exatidão que nós temos hoje, embora se tivesse lunetas, tivesse outros meios de observação do céu, mas com a profundidade que nós temos hoje para poder enxergar o universo da maneira que nós enxergamos, o céu para eles era algo ainda limitado. Eles não tinham a compreensão que nós temos hoje da quantidade de estrelas que há no céu, da quantidade de planetas que tem em volta dessas estrelas, da imensidão. Disse hoje que há cerca de 10 sextilhões de estrelas no universo. As estrelas visíveis não passam de 6.000, ou seja, a quantidade é infinitamente superior àquela que se tinha noção nos tempos bíblicos. Mas mesmo assim já deslumbrava as pessoas. Aquela quantidade de estrelas, o sol, a lua, tudo aquilo que envolvia o firmamento. E Deus também está garantindo a ordem do universo. Então o universo não é um caos, como muitos pressupõem. O universo não é alguma coisa caótica, surgida do nada, mas algo que foi criado e ordenado por Deus e que Deus acha perfeito. E é perfeito. Nós sabemos que é perfeito. Então esse é o segundo céu, o firmamento. Quando Deus fala para Abraão assim, em Gênesis capítulo 15, versículo 5, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se és que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Então Deus instiga Abraão a contar as estrelas. E dizer, tá vendo? Como é a quantidade de estrelas que há no céu, assim também será a sua descendência. É claro que isso é poético, né? Deus falando isso para Abraão, dizendo, olha, você não consegue contar as estrelas, mas a sua descendência, que hoje, né, é um filho, né, é um filho. E dessa descendência, desse um filho primogênito teu, você terá milhares, milhões de filhos, de descendentes. Você não pode contar as estrelas, também não pode contar, muito menos pode contar a descendência que virá de você. Gênesis capítulo 1, versículos 14 e 19, quando Deus cria o firmamento, diz assim, disse Deus,
haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom, e passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o 4º dia. Então Deus criou o firmamento, onde ficam o céu, a lua, as estrelas, os planetas e tudo mais que faz parte do universo. Mas Deus não largou ao acaso, Deus não abandonou a sua criação, a sua obra. Pelo contrário, ele continua regendo todas as coisas, e cada vez que nós descobrimos mais sobre o universo, sobre aquilo que Deus criou, nós ficamos espantados. Como nós somos pequenos. Algumas vezes, algumas pessoas botam algumas ilustrações na internet mostrando o nosso planeta e o sistema solar, e depois a Via Láctea, e depois os sistemas, e quando isso vai ampliando, a gente vê como nós estamos num pontinho tão pequeno do universo. E mesmo assim Deus se preocupa conosco, que somos menos que um grão de areia perto da imensidão do universo. Mas Deus se preocupa, mesmo cuidando do universo, Deus cuidando de todas as coisas que Ele criou, conservando todas as coisas que Ele criou, Deus se preocupa comigo e com você. Agora, há um terceiro céu, e é sobre esse terceiro céu, que é a habitação de Deus, a habitação dos anjos, dos seres espirituais, um mundo invisível, no qual nós não percebemos pela nossa natureza humana, carnal, mas que nós sabemos pela Bíblia e nós sabemos pela fé que existe, que é o terceiro céu, que é um céu espiritual. Esse céu, que é o assunto principal dessa aula de hoje, em primeiro lugar é a morada de Deus. O Pai que está no céu, mesmo num lugar completamente inacessível a nós, resolveu se importar conosco. Os salmistas relatam várias vezes que o Senhor resolveu se inclinar na sua morada celestial para atender alguém necessitado. O Salmo 40, versículo 1 diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Já parou para pensar que coisa maravilhosa? O Deus que cuida de todo o universo, que está acima de toda a sua criação, que não faz parte da criação, mas que está acima, é o Deus Altíssimo, é o Deus que está acima de tudo. E de repente você, eu, qualquer um de nós, filhos de Deus, porque Deus é o Pai nosso, e Ele se inclina do seu trono altíssimo para ouvir a minha e a sua oração. Já parou para pensar nisso? Como isso é tremendo? Quando você ora e o Criador do universo, ele poeticamente para ouvir a sua oração, para ouvir a minha oração. Pois é o que o salmista está dizendo. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, coloquei a minha confiança no Senhor, coloquei aquilo que eu tenho dentro de mim com a minha fé, e depositei essa fé no Senhor. E Ele se inclinou para mim. Ele se inclinou para ouvir a minha oração. Ele largou tudo para ouvir aquilo que eu estou dizendo. E o mais interessante é que em outros lugares da Bíblia diz ainda que antes mesmo que a palavra me chegue à boca, Deus já conhece e já sabe. O fato de Deus morar aparentemente tão longe não é impedimento para que Ele atenda alguma oração. O Salmo 138, versículo 6 diz assim: Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Então Deus sabe a quem ouvir e a quem não ouvir. Jesus cita uma parábola de um publicano e um fariseu. O fariseu que vai ao templo fazer as suas orações religiosas de sempre e que olha aquele publicano que ele considerava imundo, fazendo as suas orações num cantinho, sem nem mesmo levantar a voz, e ele começa a dizer: tá vendo, Deus, eu não sou como esse publicano pecador.
Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço esmolas, eu ajudo, eu faço coisas no intuito de tentar atrair a atenção de Deus pelas suas próprias obras. E o publicano lá no cantinho, sem nada para apresentar a Deus, a não ser o seu coração, diz assim: "Sê propício a mim, Deus, pecador." E Jesus diz: esse foi ouvido e o outro não, porque o outro já teve a sua recompensa ao ser considerado pelos homens um homem santo, mas arrogante no seu coração. Então aqui o salmista está dizendo: embora esteja nas alturas, o Senhor olha os humildes. Embora o Senhor esteja na altura, Ele sabe se o seu coração é humilde. Ele sabe se o seu coração está quebrantado diante de Deus. Ele sabe se você se aproxima de Deus com o seu coração humilde, reconhecendo que é um pecador, necessitado, carente de Deus, ou se você se aproxima de Deus com o sentimento de que você fez algo e, portanto, Deus tem obrigações com você. Deus conhece de longe o humilde e Deus conhece de longe o arrogante. Como tem sido o seu coração? Tem sido um coração arrogante ou tem sido um coração humilde? O que Deus ouve as orações é aquele que tem um coração humilde. Espero que o seu seja um coração humilde. Espero que o meu coração seja cada dia um coração mais humilde na presença de Deus. Isaías 57,15 ainda diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e com o humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, o Pai nosso, que estás nos céus, Ele não está distante, Ele não está desatento, Ele não está alheio àquele filho que lhe pede um pão, Ele não vai dar pedra. O filho que lhe pede um peixe, Ele não dará uma serpente. Pelo contrário, Ele dará boas dádivas, assim disse Jesus. Segundo lugar, esse céu, esse terceiro céu, esse céu espiritual, é o lugar da morada de seres angelicais. É o lugar onde os anjos santos, mas não só os anjos santos, mas há um mundo espiritual também abaixo, entre esse céu espiritual e esse céu estelar, esse céu universo que nós conseguimos ver em parte. Salmo 148,2 diz: louve-no todos os seus anjos, louve-no todos os seus exércitos celestiais. Então Deus habita nesse céu, rodeado por anjos que o adoram. Anjos que estão ali prontos para receber a ordem de Deus e vir guerrear pela minha vida, pela sua vida, preservar, ajudar a preservar a vida dos servos de Deus, enquanto os seres espirituais do mal tentam guerrear contra essa igreja santa, esse povo santo, esses filhos de Deus. Os anjos de Deus estão ali operando e guardando e protegendo a vida dos filhos de Deus. Então há um mundo espiritual, e esse mundo espiritual está ali nos céus, onde Deus habita. E Deus ordem aos seus anjos para que nos guardem e não nos façam tropeçar em alguma pedra. Efésios 6,12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós somos agentes de Deus, que devemos lutar, orar, buscar a intercessão de Deus, para que esses seres espirituais da maldade não prevaleçam sobre a vida daquelas pessoas que ainda não receberam Jesus, de maneira que nós somos agentes de Deus nessa batalha também. Não temos que lutar contra a pessoa que nos intentam mal, não temos que lutar contra as pessoas que nos invejam, pessoas que nos desejam coisas ruins, mas entender que muitas vezes esse desejar coisas ruins, esse mal que habita o coração dessas pessoas, é provocado por seres espirituais do mal que os instigam a ter esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento. Em terceiro lugar, e não em terceiro lugar
por ordem de prioridade, mas em terceiro lugar pela ordem daquilo que eu coloquei aqui no estudo, é que esse céu é o lugar da habitação de Cristo. Diz assim João 3,13: Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então, esse céu, que nenhum de nós, de certa forma, pôde por si mesmo subir aos céus, estar nesse mundo espiritual por conta própria, chegar ali pelos próprios méritos, chegar ali pelas próprias forças, chegar ali pela própria santidade, só aquele que de lá desceu pôde retornar, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque está escrito também: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobria da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 11. É uma crença fundamental nossa, como cristãos, que Jesus, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Isso é uma crença fundamental. Portanto, isso não é uma questão questionável, é uma questão de fé cristã. Não importa se católico, se evangélico, não importa. É uma fé, é uma doutrina fundamental da fé cristã, de que Jesus subiu aos céus e lá, à direita do Pai, está aguardando para voltar, mas não voltar apenas por voltar, e não voltar como voltou da primeira, como veio da primeira vez, nascendo de uma virgem, crescendo como homem. Não, voltará em glória. Para que ele voltará em glória? Para buscar o seu povo, os filhos de Deus, aqueles que podem chamar Deus de Pai Nosso, aqueles que podem orar essa oração e serem ouvidos. Esses são o que Jesus voltará em glória para buscar, ressuscitando os mortos e transformando os que estiverem vivos para subirem com ele. Em quarto lugar, eu quero colocar que esse céu é o lugar de onde Deus ordena a bênção. Efésios 1:3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, o Deus Pai, o Pai Nosso, que está nos céus, de lá, ele ordena a bênção sobre nossas vidas. De lá, ele dá ordem a anjos ao nosso respeito. De lá, ele profere a bênção sobre nossas vidas. De lá, ele zela e ele cuida de nós. Então, bendito seja Deus, glorificado seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas Deus e Pai nosso, porque através de Jesus Cristo, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, da sua vitória sobre a morte e sobre o inferno, nós também podemos ser chamados de filhos de Deus. E ao sermos chamados de filhos de Deus, nós podemos também ser participantes dessas bênçãos que o Senhor nos abençoou. Aonde? Nas regiões celestiais com Cristo. Não há outro intermediário, não há outro que possa intervir, não há outro que possa clamar, não há outro que possa interceder por nós. Jesus é o que intercede por nós junto ao Pai nas regiões celestiais. Não adianta tentar colocar outro intermediário, não adianta tentar colocar outra pessoa no lugar de advogado. Jesus é o nosso advogado. Jesus é aquele que clama. Jesus é aquele que busca. Jesus é que se coloca na posição de intercessor, juntamente com o Espírito Santo, ao Pai. Em quinto lugar, lugar onde os salvos aguardam a ressurreição dos mortos.
2 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 4. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então Paulo está relatando, a gente entende que ele, por modéstia, estava falando dele mesmo, dizendo, conheço um homem, mas na verdade é sobre a experiência dele mesmo que ele estava dizendo, que teve uma revelação de Deus ao ser arrebatado, não sabia ele se em espírito ou em carne, mas a experiência foi tão real que ele não conseguiu distinguir entre uma coisa e outra. Então ele passa a relatar que ele esteve no paraíso, onde os santos estão aguardando a ressurreição do corpo. E esse paraíso nas regiões celestiais, há um paraíso no céu, um paraíso transitório, porque nós fomos feitos para ter um corpo e uma alma, não somos feitos para ter apenas uma alma. E, portanto, haverá uma ressurreição no dia da vinda de Cristo, no qual o nosso corpo, alma e espírito serão reunidos novamente, com um novo corpo transformado, um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo que já não provará mais da morte, não provará mais do pecado, não provará mais do sofrimento, da angústia. Enfim, esse corpo, esse novo corpo, esse corpo glorificado, será reunido para a nossa morada eterna. Mas nesse momento os salvos estão ali e Paulo esteve ali, não sabe ele se em espírito ou se na carne, mas ele esteve ali. E ele ouviu coisas maravilhosas, ele viu coisas maravilhosas que ele não poderia nem mesmo descrever. E essa é a morada daqueles que já partiram com Cristo, aguardando a ressurreição. Em sexto lugar, o céu é um lugar onde Cristo foi preparar lugar para os filhos de Deus. João capítulo 14, versículos de 1 a 3 diz assim: Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver, vocês estejam também. Então Jesus falando para os seus discípulos que ele não ficaria ali para sempre, mas que ele partiria também com o intuito de preparar um lugar. E quem já leu em Apocalipse sabe que há uma cidade espiritual sendo preparada, a Jerusalém santa, eterna, que será a habitação dos salvos. Uma cidade de tamanho gigantesco, que é descrita em Apocalipse de uma maneira maravilhosa, que não é o assunto dessa aula, mas que deslumbrou João quando teve a visão daquela cidade que estava preparada para descer dos céus, quando haverá um novo céu e uma nova terra. Isso está sendo preparado. E Jesus disse para os seus discípulos, olha, eu vou preparar um lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas, há espaço para muita gente, há espaço para todo aquele que crê, há espaço para todo aquele que desejar estar lá. É preciso desejar estar lá. É preciso reconhecer Deus como Pai. É preciso entender que Deus está nos céus, mas também está atento à sua necessidade e ao seu coração quebrantado. E é preciso desejar esse lugar. Porque aonde o pai está, o filho deseja estar. Quando o filho ama o pai e o pai ama o filho, o desejo é estar junto. E é o desejo do pai reunir os seus filhos. Deve ser desejo dos filhos um dia estar com o pai. E, portanto, Deus tem preparado um lugar para reunir os seus filhos. O Pai Nosso quer reunir todos os filhos.
Mas ele quer reunir todos os filhos, não só os que estão vivos hoje, mas os que já morreram com Cristo. E os que ainda nascerão e viverão com Cristo. E um dia ele vai reunir todos os seus filhos em uma mesa. Apocalipse 19, 5 a 9 diz assim: Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, fortes trovões que bradavam: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E o anjo me disse: Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas palavras são verdadeiramente de Deus. Você deseja estar com Cristo na sua eternidade? Você deseja participar dessa grande mesa em que haverão grandes e pequenos? Dessa grande mesa que haverá gente de todos os reinos, nações, línguas e povos, gente de todas as épocas, desde a criação do mundo até o fim do mundo. Você deseja ter essa experiência no qual os anjos irão bradar: regozijemo-nos, pois é chegada a boda do Cordeiro, é chegada a hora da alegria, vamos nos alegrar e dar glórias a Deus. Você deseja estar um dia, na eternidade, nesse grande evento? Pois é, o Pai Nosso, que está nos céus preparando um lugar para nós. Nesse momento, Ele cuida da minha vida e da sua vida. Atende a minha oração e a tua oração. Mas Ele não quer só isso. Ele quer também, um dia, estar com você eternamente. Creia em Jesus. Faça de Deus o seu Pai. Entregue sua vida a Jesus Cristo, caso você não tenha feito. E se já fez, conserve-se nessa fé, porque esse é o desejo de Deus para a sua vida. Obrigado por mais essa aula, você que chegou até aqui ao final. Você não assistiu a primeira aula, ela está lá no nosso YouTube, no canal Comunicando Vida, no YouTube. Também no site comunicandovida.org você encontra as mensagens, os estudos, o esboço que eu usei que eu preparei para essa aula, vai estar lá disponível para você também poder imprimir, poder acompanhar na sua Bíblia, poder fazer as suas anotações caso você queira, fazer as suas observações caso você queira. Mas ali tem muitos outros estudos, devocionais, mensagens. Então, visite também o site comunicandovida.org e o nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.